Mônica parte rumo à Coreia do Sul num tour repleto de K-pop. Magali tem seus planos virados de cabeça para baixo e acaba indo parar em Paraty. Marina desenvolve um novo lado artístico em Londres. Já Denise se mete numa encrenca e é mandada de castigo para a Serra Catarinense. E sim, é exatamente isso que você está pensando. A resenha de hoje é sobre o livro Turma da Mônica Jovem, Uma Viagem Inesperada. E Turma da Mônica Jovem é um livro de contos em que 4 autoras brasileiras foram convidadas para dar voz às 4 grandes personagens femininas da Turma da Mônica. Bobby Dewitt ficou responsável em dar a voz à Mônica e enviá-la numa viagem para a Coreia do Sul. Carol Cristo fez a pobre coitada da Magali ter todos os seus planos frustrados e acabar parando em Paraty numa viagem gastronômica. Melina Souza resolveu fazer com que a Marina desenvolvesse um novo lado artístico lá nas terras da rainha. E Japão Gonçalves resolveu enviar Denise para a Serra Catarinense, onde sequer tem sinal de telefone. Então vocês já podem imaginar que muitas aventuras permeiam esses contos aqui. E o primeiro conto foi escrito pela Bobby Dewitt e se chama Mônica em uma Aventura pela Coreia. Eu tô parecendo Cebolinha! E o primeiro conto foi escrito pela Bobby Dewitt e se chama Mônica em uma Aventura pela Coreia do Sul. E nesse primeiro conto, Mônica perde uma aposta com Cebola e é obrigada a se inscrever num programa de rádio para concorrer a uma passagem para a Coreia do Sul. E que ironia do destino, ela ganha esse concurso e parte numa viagem rumo ao outro lado do mundo. E chegando lá, obviamente, ela não entende uma palavra do que está sendo dito, nunca comeu aquelas comidas super apimentadas, nunca foi num Jijiban, nunca foi num Noreban, nunca ouviu K-pop na vida e se vê no meio de um show do BTS. Então, a Bobby Dewitt fica responsável por fazer a Mônica passar por diversas aventuras que nem ela e nem nós imaginamos que a dentuça fosse passar alguma vez na vida. E eu confesso que, a princípio, eu via muito da Bobby Dewitt e pouco da personagem Mônica, mas com o passar das páginas, com o avançar da história, ela foi trazendo mais à tona a voz da Mônica e menos a voz dela. Então sim, com o passar das páginas eu super consegui imaginar a Mônica num karaokê sul-coreano, comendo bibimbap e todas essas coisas. E a personalidade da baixinha estava lá, aquela mesma personalidade que a gente já conhece desde o Maurício de Souza, desde que ele fazia a Mônica pequenininha na turminha. Então sim, a Bobby Dewitt conseguiu trazer à tona todo o estilo da Mônica que a gente já está acostumado a ver. E fez com que ela vivesse aventuras realmente inesperadas, que era a proposta do livro. Eu não sei se a Bobby já foi para a Coreia do Sul, eu sei que ela não fala coreano e que ela é completamente apaixonada pela cultura coreana, ela é muito fã de K-pop, inclusive ela é uma ARMY, uma super fã aí do BTS, e o namorado dela, o Sung, é sul-coreano, então ela busca as informações da fonte, e ela conseguiu trazer informações muito verídicas aqui nesse conto. E com o avançar das páginas eu já estava super acostumada com a Mônica na Coreia do Sul, só faltou... Ai, quase que eu dei um spoiler. Mas enfim, só faltou um certo personagem pra lá encontrá-la. E eu gostei bastante de viajar pra Coreia do Sul junto com a Mônica. E o livro é repleto de imagens, como vocês podem ver aqui, ó, a Mônica num show do BTS. Aqui ela usando um hanbok, que é uma veste tradicional coreana. Aqui a Mônica tomando sorvete às margens do rio Han, que é o principal rio de Seul, na Coreia do Sul. Então vocês percebem que a ilustração tem papel fundamental nessa viagem que nós, enquanto leitores, fazemos junto com cada personagem para esse destino específico. Eu, por exemplo, ainda não fui para a Coreia do Sul, mas eu sei que Deus proverá e quem sabe em breve. E pra mim foi a oportunidade que eu tive de viajar pra Coreia do Sul sem precisar sair da minha casa. Eu viajei de fato com a Mônica pelo Jijiban, Noreban, provei o bibimbap junto com ela e eu me diverti bastante com essa aventura completamente inusitada. Eu jamais, na minha cabeça, imaginei que a baixinha Goldush Dentuça um dia iria pra Coreia do Sul, mas a Bobby Dewitt conseguiu fazer isso.
O segundo conto foi escrito pela Carol Cristo e se chama Magali em um Menu de Surpresas. E nesse conto, a Magali já tá lá super empolgada com as férias, fazendo uma listinha para dar um checklist em tudo que ela pretende fazer com o Kim, seu namorado, numa viagem que eles estão planejando fazer juntos. E eis que, obviamente, tudo vira por água abaixo e a tia dela, que mora em Paraty, acaba ficando doente e ela parte numa viagem junto com a família para Paraty para visitar essa tia. E babau, viagem com o Kim. E a princípio ela tá super frustrada porque ela tava muito na expectativa de viajar com o namorado e é obrigada a ir pra Costa Verde, pra Paraty, com a mãe e o pai dela visitar uma tia doente. Que programa de índio, na verdade? Não é verdade. Porque chegando em Paraty, ela se apaixona completamente pelo lugar. Ela descobre que Paraty é uma cidade de uma arquitetura deslumbrante, inclusive uma cidade que acho que é patrimônio do Brasil, porque o Centro Histórico de Paraty conta muito da nossa história do Brasil também. Haviam muitos índios, ainda há muitos pescadores, ainda há colônia de pescadores indígenas e caiçaras. Então é uma cidade que ainda traz muito de história em si até hoje. E a Magali chegando lá fica totalmente deslumbrada com tudo que ela vê e com tudo que ela degusta. Eu não sei se você já conhece Paraty, eu graças a Deus tenho a oportunidade de ir a Paraty todos os anos na Festa Literária Internacional de Paraty, que é mais conhecida como Flip. E a culinária de Paraty é simplesmente sensacional. Eles são conhecidos pelos seus frutos do mar, então tem muitos restaurantes de frutos do mar, mas não para por aí não. Tem muitos restaurantes tradicionais italianos, restaurantes argentinos, restaurantes árabes e restaurantes de comida vegetariana. Então, gastronomicamente falando, Paraty é um prato cheio. E a Magali fica louca naquele lugar. E convenhamos que em determinado momento da viagem ela dá uma esquecidinha ali do Kim, porque tem umas pessoas locais que são muito interessantes e a Magali acaba aprendendo que imprevistos podem ser muito bons e que é melhor a gente estar reunido em família do que talvez realizar aquela viagem dos sonhos. Então a Magali aprende muitas coisas e as descrições da Carol Cristo são tão reais, pé no chão, que você consegue, mesmo que você não conheça a cidade, você consegue viajar para Paraty através das descrições dela. E o mais legal é que Mônica e Magali são inseparáveis, né? Então elas ficam mandando ali SMS, ficam mandando WhatsApp uma para outra. Então a gente percebe que uma personagem conversa com a personagem do outro conto, mesmo que tenha sido escritas por autoras diferentes. Isso é muito legal quando acontece essa espécie de linha contínua entre uma história e outra, e eu gostei bastante desse aspecto. E o terceiro conto foi escrito pela Melina Souza e se chama Londres para Leigos, e eu adorei esse título. Nesse conto, a Melina Souza teve a difícil tarefa de dar voz à Marina. E pra quem não sabe, a Marina, essa personagem da Marina, não só a Mônica, nem só a Magali, mas a Marina também, é filha do Maurício de Souza. E ela era responsável por esse projeto, por esse livro. Então a Melina Souza teve nas suas mãos a difícil tarefa de dar voz à Marina. E como assim dar voz à Marina? Só quem sabia até então o que a Marina pensava era a própria Marina Souza, a filha do Maurício de Souza. E de repente, a Melina Souza, que não é parente do Maurício de Souza, nem sequer parente da Marina, teve que dar voz à personagem da Marina. Então foi uma difícil tarefa que ela teve nas mãos. Pra quem não sabe, a Marina, tanto a Marina dos Gibis quanto a filha do Maurício de Souza, ela é desenhista. Então desde pequenininha, lá nos Gibis da turminha, o Maurício criou a personagem da Marina sendo desenhista porque a própria filha dele também é. E a Melina Souza não sabe desenhar, como ela mesma disse no lançamento desse livro, ela é um zero esquerda para desenho, mas ela é apaixonada por fotografia. Então ela quis aflorar esse outro lado artístico da personagem Marina. E neste conto, a Marina ganha de seus pais um curso de fotografia em Londres. E que presentão, hein? Pai, mãe, vocês podem me presentear com um curso de fotografia em Londres, tá legal? Fechado? E pra quem não sabe, a Marina, desde os quadrinhos, ela tem um namorado, ela é namorada do Franja. E de repente ela tem que partir para as terras da rainha para um curso de fotografia rodeado de garotos bonitos. Então é de se entender que ela fique meio insegura e o Franja também, mas ela tenta fazer dessa experiência algo positivo.
Então, realmente é Londres para leigos. É a primeira vez que a Marina vai para Londres e é a primeira vez que ela se aventura por uma arte diferente. Porque para ela, o desenho é o porto seguro dela. E se arriscar na fotografia é como mergulhar em águas desconhecidas. Então é uma aventura totalmente nova para ela. E a Melina Souza consegue, desde o início, dar voz à Marina. A gente sente a curiosidade da personagem, porque a Marina, desde o gibi, é uma personagem muito criativa, muito inteligente e muito curiosa. E aqui nesse conto ela também é assim. E ao mesmo tempo a gente sente a insegurança dela de: meu Deus, eu não sei fotografar, será que eu vou fazer isso bem? E aí ela tem que, ao mesmo tempo que desbravar a cidade e turistar por Londres, aperfeiçoar suas técnicas de fotografia. E eu mergulhei demais nesse conto da Marina, foi o meu favorito. Eu também já tive a oportunidade de ir para Londres, pude tirar algumas das fotografias que a Marina tirou. E para mim também foi uma viagem de Londres para leigos. Eu nunca tinha saído de um país que falasse língua portuguesa, tá? Então eu só tinha ido para Brasil e Portugal. E o meu primeiro país a visitar sem ser de língua portuguesa foi a Inglaterra. Então foi literalmente uma viagem em Londres para leigos. Eu não sabia nada. O pouco de Londres que eu sabia era que o nome da rainha era Elizabeth, ela era avó do William e do Harry, e que não gostava muito da Diana, a princesa do povo que todo mundo amava. E era só isso que eu sabia também, porque quando a princesa Diana faleceu eu era muito pequenininha, então eu não sabia nada, absolutamente nada de Londres quando eu fui para lá. Então eu super me identifiquei com as aventuras da Marina, foi o meu conto favorito, não só por ser uma viagem que eu também já fiz, mas porque eu enxerguei muito da Marina nos gibis nessa Marina aqui descrita pela Melina Souza. E o quarto e último conto desta coletânea foi escrito pela Pan Gonçalves e se chama Denise em Férias na Serra Catarinense. E a Pan foi muito malvada com a Denise, na verdade foi muito engraçado, porque pra quem conhece a Denise desde os quadrinhos da Turminha, a Denise é fanática por tecnologia. E aqui nesse conto ela se mete numa encrenca usando o celular durante as aulas. E aí, como castigo, os pais dela a enviam para um acampamento na Serra Catarinense, onde não pega sinal de telefone, muito menos de internet. A Denise se vê em pânico, né? Ela acha que não, palhaçada, não deve ter sinal de telefone na fazenda da minha tia, mas em algum lugar da cidade tem que ter sinal de telefone. Impossível alguém viver sem sinal de telefone. E aí, chegando lá, ela crente que ia conseguir usar uma internetzinha ali, roubar um wifizinho aqui. Não tem sinal de internet simplesmente em lugar algum. E aí ela entra em pânico, ela tá num acampamento no meio da roça, no meio do nada, sem poder falar com os amigos dela, tendo que alimentar galinha. E a primeira experiência dela com esses bichos selvagens foi muito engraçada. E ela tem que aprender a viver sem a internet. E, na verdade, os jovens de hoje em dia estão muito assim, né? Você não consegue mais conversar cara a cara com alguém. Você conversa com alguém e a pessoa tá lá teclando no WhatsApp com outra pessoa. A pessoa dá mais atenção ao WhatsApp do que a quem tá conversando com você cara a cara. Então esse conto da Pan Gonçalves é um verdadeiro tapa na nossa cara e nos leva a refletir quanta atenção a gente está dando à tecnologia quando a gente deveria estar dando essa atenção a pessoas de carne e osso. Então a Denise aprende a se relacionar muito mais com as pessoas, sendo obrigada a deixar a tecnologia de lado. E convenhamos que a roça não é tão ruim assim, há pessoas muito interessantes na roça, há uns roceiros bem bonitinhos, não é verdade? E esse conto da Pan também me lembrou um pouco Camp Rock, porque ela tá no acampamento de férias da tia dela e tem um acampamento rival, então eles têm que ali batalhar para serem os melhores do ramo. E foi muito divertido. Eu confesso que eu senti assim um gostinho de quero mais. E eu, enquanto leitora, terminei esse livro transformado. E se eu pensar, palhaçada, né? Isso aqui é um livrinho infanto-juvenil. É um livrinho infanto-juvenil, uma leitura muito agradável, bem pavinha, indicado para você ler agora nesse tempo de férias, mas tem boas mensagens que fazem a gente refletir sim. Então tente tirar algo de bom de tudo que você lê. E esse livrinho aqui é um novo projeto do Maurício de Souza.
na verdade, uma nova fase da Maurício de Souza enquanto editora, porque o Maurício sempre teve esse compromisso de incentivar as crianças a lerem. É por isso que ele sempre vendeu tantos gibis no Brasil inteiro. Eu comecei a ler com o Maurício de Souza aos meus 4 anos de idade, meu irmão também foi assim, meus alunos também foram assim e tantas outras crianças por esse Brasil inteiro. E agora ele está com esse compromisso de lançar mais livros também, além de gibis, para incentivar as crianças a lerem livros e não só gibis. E, por exemplo, gibis são muitos desenhos do início ao fim, muitas ilustrações. E aqui é muito mais texto do que ilustração. Então, de fato, incentiva a criança e o pré-adolescente a lerem cada vez mais. E esse é o novo projeto do Maurício, o que eu achei super legal. Eu tive a oportunidade de conhecer o Maurício de Souza na Bienal. Esse livro aqui foi lançado na Bienal do Rio de Janeiro. Eu também conheci as 4 autoras, peguei autógrafo delas lá pra vocês e tem fotos aqui, tanto aqui no canal quanto no blog. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal, não custa nada. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!